Existem jogadores que marcaram uma geração, outros que marcaram um país. Mas apenas um marcou o mundo inteiro. Um nome tão forte que virou sinônimo de futebol. Um nome reconhecido em qualquer idioma, em qualquer continente. Pelé. Antes de Messi, antes de Cristiano Ronaldo, antes de Maradona. Houve um menino brasileiro que mudou a história do esporte mais popular do planeta, e se tornou, para muitos, o maior jogador de futebol de todos os tempos. Hoje, você vai conhecer a história completa de Edson Arantes do Nascimento. O homem, o atleta. A lenda, Pelé nasceu em 23 de outubro de 1940, na pequena cidade de Três Corações, em Minas Gerais. Filho de Dom Dinho, um ex-jogador de futebol, e de Dona Celeste Arantes. Pelé cresceu em uma família muito simples, marcada por dificuldades financeiras. Na sua infância, não havia chuteiras caras, nem bolas oficiais. O futebol era jogado nas ruas, com meias enroladas, bolas de pano e muita, mas muita imaginação. Foi ali, nas ruas de terra e nos campos improvisados de Bauru, para onde ele se mudou, que o talento começou a surgir de uma forma impressionante. E o apelido Pelé? Ele nasceu por acaso. Era uma forma infantil de pronunciar o nome de um goleiro que jogava com seu pai, chamado Bilé. No começo, Edson nem gostava do apelido. Mal sabia ele que aquele nome, que ele tanto resistiu, se tornaria eterno. Aos 15 anos, Pelé chamou a atenção de Valdemar de Brito, um ex-jogador da seleção brasileira que enxergou algo completamente diferente naquele garoto. Valdemar foi categórico e levou Pelé para fazer um teste no Santos Futebol Clube, dizendo aos diretores: "Esse menino vai ser o maior jogador de futebol do mundo." E ele estava certo. Não demorou muito para o jovem Edson mostrar que não era um jogador comum. Com apenas 16 anos, ele já marcava gols com uma naturalidade absurda entre os adultos. Driblava, finalizava, pensava o jogo como poucos. Em pouquíssimo tempo, Pelé não era apenas uma promessa, ele já era uma realidade. O Santos Futebol Clube se tornaria sua casa por quase toda a carreira, menos e o palco, onde ele construiria uma das maiores e mais bonitas histórias do futebol mundial. Em 1957, com apenas 16 anos, Pelé foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. Mas foi na Copa do Mundo de 1958, na Suécia, que o mundo parou para assistir ao nascimento de uma verdadeira lenda. Com apenas 17 anos, ele simplesmente brilhou. Marcou 6 gols no torneio, incluindo um hat-trick na semifinal contra a França e 2 golaços na final contra a Suécia, ajudando o Brasil a conquistar seu primeiro título mundial. A imagem do garoto chorando no gramado, nos braços dos companheiros, simbolizava muito mais do que uma vitória. Era o início de uma era. O Brasil se colocava no mapa do futebol e o mundo conhecia seu novo rei. E ele não parou por aí. Pelé ainda conquistaria mais 2 Copas do Mundo. Em 1962, no Chile, e em 1970, no México, em uma das maiores atuações de uma seleção em toda a história. Até hoje, ele é o único jogador da história a ser tricampeão mundial, um feito que talvez nunca seja igualado. Mas afinal, o que fazia Pelé ser tão diferente? Por que ele é considerado o atleta do século? A resposta é simples. Ele era um jogador completo. Não era só um artilheiro. Embora tenha feito mais de 1000 gols, ele chutava com as 2 pernas com a mesma perfeição. Cabeceava como poucos, mesmo não sendo o mais alto. Driblava em espaços curtos, arrancava em velocidade, criava jogadas geniais e marcava gols que pareciam impossíveis. Ele tinha força física, agilidade, uma visão de jogo muito à frente do seu tempo e uma inteligência tática impressionante. Pelé não dependia de uma única característica para brilhar. Ele dominava todas elas. Por isso, ele não era apenas decisivo, ele era dominante. Ele era o jogo. Os números da carreira de Pelé impressionam até hoje. Foram 1.283 gols em 1.363 jogos, somando partidas oficiais e amistosos. Um recorde que está no Guinness Book. Ele conquistou dezenas de títulos pelo Santos e pela seleção brasileira. Entre os mais importantes estão as 3 Copas do Mundo,
2 taças Libertadores e 2 mundiais interclubes pelo Santos, além de inúmeros campeonatos nacionais e estaduais. Mas mais do que números e troféus, Pelé acumulou algo muito raro: o respeito universal. Ele era admirado por jogadores, técnicos, rivais e torcedores de todos os cantos do planeta. Durante uma excursão do Santos pela África, uma guerra civil na Nigéria foi interrompida só para que as pessoas pudessem vê-lo jogar. Esse era o poder de Pelé. E esse poder ultrapassou o futebol. Pelé se tornou um ícone global, um dos primeiros atletas a ter essa dimensão mundial. Ele foi embaixador da ONU, ministro do esporte no Brasil, ator de cinema e empresário e, acima de tudo, o maior símbolo do Brasil no mundo. Em uma época sem internet e sem redes sociais, Pelé já era uma celebridade planetária. Por onde ele passava, multidões se formavam. Chefes de Estado e reis o recebiam, nações inteiras paravam para vê-lo jogar. Ele não era só um atleta. Pelé se tornou um elo fundamental entre o futebol, a cultura popular e a diplomacia mundial. Pelé se despediu oficialmente do futebol em 1977, em uma partida histórica entre o New York Cosmos, seu último clube, e o Santos. Mas a sua aposentadoria nunca significou um fim, porque alguns jogadores se aposentam e são esquecidos. Outros viram história. E pouquíssimos se tornam eternos. Pelé não é apenas passado. Ele é a referência, ele é a comparação. Ele é o padrão pelo qual todos os grandes craques que vieram depois dele são medidos. Pelé não foi apenas o maior jogador do seu tempo. Ele foi maior que o tempo. Um menino pobre, que engraxava sapatos e que conquistou o mundo com uma bola nos pés. Um atleta que transformou seu talento em um legado que inspira milhões até hoje. Por isso, para muitos, e para a história menos Pelé, não é só um grande jogador. Pelé é, e sempre será, o rei do futebol. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias incríveis do futebol.